Mano, seguinte, dia 6 de dezembro, finalzinho do ano praticamente. Claro que é o começo do mês, mas final do ano, dezembro é foda. Tô aqui, ó, fazendo entregas de bike. E, mano, eu quero ver esse vídeo daqui a um ano, 6 de dezembro de 2025, né, e ver como é que eu vou estar. Então eu vou guardar esse vídeo. Oi, esse vídeo que você está assistindo agora é de longe um dos vídeos mais pessoais e íntimos que eu já fiz na minha vida. Dentro dele eu vou explorar e explicar para vocês um processo. Não é qualquer processo, é um processo confuso, diário e além disso invisível, que só pode acontecer quando se permite olhar para dentro. E foi justo nesse mesmo dia do ano passado que eu olhei para dentro e vi o que sempre esteve ali. No dia 6 de dezembro de 2024, quando eu gravei esse vídeo, eu estava começando uma viagem sem nem ao menos ter consciência disso. Naquele mesmo ano, eu tive uma crise existencial, um pouco antes do vídeo. Um dia eu simplesmente acordei e pensei algo que seria o gatilho inicial para tudo o que veio depois. Eu me perguntei, o que adianta ser popular na escola se fora dela eu não sou ninguém? Essa pergunta ecoou dias na minha cabeça por colocar luz em algo que eu preferia evitar enxergar, mas que sabia que uma hora ou outra viria à tona. Além de cutucar o meu ego, a pergunta é perfeita para quem estava conformado com o papel que usava todos os dias, a persona. No momento que a pergunta me tocou, foi o mesmo instante que o personagem trincou e algo começou a florescer a partir dessa rachadura. Era difícil de entender, mas alguma coisa despertava no meu interior. Esse movimento acontecia porque eu já não me identificava mais com a minha própria vida, ou melhor, com o que ela parecia. Tinha que ter alguma coisa além das obrigações da escola e do trabalho. E isso era o movimento inicial por trás daquele eu, que sabia tudo, que precisava ser visto, que tinha que fazer piadas a todo instante. Aquela ânsia por popularidade e status já não faziam mais sentido, porque não era algo que o meu eu verdadeiro queria. É isso aí, meu filho. Você aprendeu muito nesse mundo. Esse mundo tem bom, tem coisa boa e coisa ruim. Você te alimentar, você tem um anjo bom e um anjo ruim, você entendeu? Alimento bom. Alimento bom, tudo vai dar certo na sua vida, tá bom? É caminho aberto, caminho para o sucesso, caminho para a prosperidade, caminho para a espiritualidade, caminho para o amor, você entendeu? Alimento bem. Alimento o anjo bom, que é o anjo bem, que você vai ter tudo isso aí. É só se alimentar o anjo bom, tá bom? Deus abençoe, filho. Fique com Deus. Deus abençoe mesmo. Gosto muito de você, viu? Tchau, fique com Deus. Era muito mais sobre a avaliação das pessoas de fora do que da minha própria essência. Simplesmente depois disso eu comecei a ir para a escola e passar grande parte das aulas em silêncio ou só ouvindo música. Dentre uma música e outra, dois artistas tocavam com frequência, XXXTentacion e Tyler, The Creator. E guarde esses nomes que eles vão ser importantes com o decorrer do vídeo. Enfim, eu percebi que não precisava mais ser aquele personagem e que era necessário encarar o que motivou a criação dele. A persona servia como um tapete e um buraco. É um remendo que o ego cria para encobrir partes suas que nem você e nem as pessoas ao seu redor possam gostar. Então a persona era usada como máscara social. Mas aos poucos se tornou insustentável usar aquela máscara, e esse desconforto foi o início de tudo. Em paralelo a isso, as coisas pareciam uma bagunça à minha volta. O emprego já não fazia tanto sentido, o que eu comprava através dele também não. Estar na escola sem comprometimento nenhum, apenas pela socialização, e os sentimentos continuavam confusos e se manifestavam com facilidade. Foi um caos dentro e fora de mim que começou a mudar meu ponto de vista. Eu entendia que o ambiente que eu passei grande parte da minha infância e adolescência socializando, indo todo dia, fazendo tarefas, era só um tipo de preparação. E que por ser algo diário eu achava que a vida só se resumia àquilo, mas na verdade não, aquilo era só um estágio da vida. E perceber que aquilo que eu estava acostumado desde o início não era algo definitivo, foi o que me obrigou a olhar para trás e entender que a escola como um todo era muito mais um ciclo do que algo permanente, e que a partir das experiências dali, eu podia me preparar para o mundo lá fora. Não só pelo que me era ensinado, mas pelo que eu vivi naquele período. E que depois disso, viria uma vida adulta. E isso, querendo ou não, me assustava.
escolher uma carreira para seguir, responsabilidades, independência e pensar que isso seria a vida dali para frente foi um choque para quem ainda estava apegado à rotina escolar. E isso por si só é bem comum. Essa crise de ensino médio e início de vida adulta é fundamental para você perceber o que vai fazer quando sair de um para ir para o outro. E nessa transição toda eu comecei a questionar minha rotina, meus próprios hábitos, os meus valores e principalmente o que eu faria dali para frente. Esses questionamentos fizeram muitas das coisas que eu acreditava ser parte da minha identidade não serem de fato parte de quem eu era. E que de certo modo tinha algo maior que gostos, trabalho, ciclo de amizades, projeções de futuro, ambições pessoais e muitas outras coisas. Quanto mais eu me questionava, mais as certezas caíam por terra. E esse cenário caótico era só o início de algo muito maior. Tudo que eu falei até aqui aconteceu entre outubro, novembro e dezembro de 2024. Indo para janeiro de 2025, ano novo, vida nova, e depois de passar os últimos 3 meses na ponta do iceberg, era necessário ir além da superfície. Eu já tinha saído do meu emprego antigo, as redes sociais estavam chatas e toda aquela melancolia já não me atingia como antes. Então, depois de todo o caos do ano passado, eu decidi fazer uma coisa na qual os professores que me deram aula até duvidem. Estudei. O estudo era amplo, mas nem por isso chegava a ser complexo. Por não estar satisfeito com o que a vida estava parecendo, fui estudar algo que sempre me interessou: espiritualidade. Comecei estudando leis universais por influência do X. Ele citava muito sobre assuntos desse tipo, nas próprias redes sociais e até em suas músicas. Dualidade, bem e mal, evolução e consciência eram assuntos que sempre que podia ele mencionava. Human race and the human mind in itself is evolution, whether it's evolution spiritually, physically, evolution. The purpose from birth is creation. That's all humans do. Everything around you was created. Ele dizia que esse tipo de estudo e aprofundamento nesses assuntos foi o que mudou a vida dele. E faz sentido vendo o impacto que sua carreira teve enquanto ele ainda estava passando por processos judiciais, sem contar a sua história de vida e tudo o que passou até sua morte repentina em 2018. Voltando às leis universais, enquanto estudava, percebi que muito de nós conhecemos elas, sem nem ao menos ter noção disso. Vou citar a mais conhecida entre várias que existem por aí, que é a lei do retorno. Também conhecida como karma, a lei é simples. Tudo que você emana volta para você, porque a energia é constante, e além do karma existem os ciclos kármicos que funcionam assim. O ciclo kármico é a ideia de causa e efeito. Tudo que você faz, pensa ou sente gera uma energia que volta para você. Basicamente, o karma seria ação mais consequência. O ciclo kármico seria a repetição dessas ações e consequências ao longo de várias vidas, até que a alma aprenda as lições necessárias e se liberte. O objetivo final é aprender com os karmas, e não existe karma bom ou ruim. Eles são apenas retorno de uma energia que você mesmo emanou. Essa lei universal, junto com os meus outros estudos da época, observador e observado, morte do ego, consciência e reprogramação mental, serviram como um novo par de olhos para mim. Isso porque a vida se tornou algo muito mais profundo do que eu mesmo imaginava. Que não é sobre o que é dado para você, mas como você reage a isso. Em meio a tantas coisas acontecendo dentro de mim, eu escolhi o que precisava ser feito e não o que era cômodo. Tem bastante pessoas que passam a vida se enquadrando em situações e ambientes que simplesmente não as cabe. E por mais desconfortável que isso possa ser para a pessoa, ela se mantém por simplesmente se sentir parte de algo. E disso surgem várias coisas: necessidade de agradar aos outros, dificuldade de se impor e principalmente aceitação drástica. E quando eu finalmente me libertei dessas coisas que eu pensei fazer parte, foi libertador. Você percebe que não precisa se manter para sempre no que já é familiar para você. Percebe que nada disso importa tanto quanto você faz parecer. Que as idealizações ou preconceitos são muito mais do outro do que sobre você mesmo. E é justamente nessa hora que você entende a profundidade que existe dentro de você. Que o vazio interno pode ser potencial infinito, contanto que você mude a maneira que enxerga isso. Você não precisa se preocupar tanto assim com a vida. Lembra que tudo é uma percepção. Nada disso é uma identidade fixa. Você e sua consciência têm o poder de mudar tudo a qualquer momento. Você só precisa se permitir. Além de que, nada fora de você tem poder a não ser que você mesmo ceda poder a isso. Depois de mergulhar internamente, tudo ficou mais nítido.
Por mais que alguns impulsos e reações ainda me puxassem, o efeito já não era o mesmo. E as respostas, a intuição, a evolução estavam ali sempre e eu só pude ver quando estivesse pronto. E depois de toda a intensidade que passei, aí sim eu pude enxergar tudo com mais clareza. E antes que pudesse perceber, eu agi por mim. De maneira independente e natural, simplesmente aconteceu. Mas para que isso acontecesse foi necessário questionar. E além de questionar, agir. E vai por mim, questionar sem agir é teoria na maioria das vezes. Através da minha ação eu pude ter certeza. E pós certezas e dúvidas, pensar por mim mesmo já não era tão difícil em comparação com antes. E se pensar comigo, você vai ver uma coisa. Quando age conforme faz sentido para você, é natural que as coisas fluam com mais facilidade ao seu redor. Quando você não resiste e aceita quem você é, tudo se alinha. O seu interior passa a refletir o seu exterior, igual ao caos que eu falei do início do vídeo. Enquanto o X me direcionou através de conselhos e orientações de estudo, o Tyler me serviu como um exemplo e uma referência. E é só a gente olhar o que ele se propõe a fazer como artista. É inegável o quanto ele se renova a cada álbum, cada projeto, cada participação. E até por isso que ele ganhou um prêmio de Artista do Ano pela Apple Music. Em diversas entrevistas, o Tyler deixa claro como acha necessário ser quem você é. E foi através disso que ele conquistou o público e seu próprio sucesso. Suas músicas não são comerciais, não seguem receita, não seguem tendência e, ironicamente ou não, elas viram um certo tipo de tendência justamente por isso. Usar ele como exemplo é perfeito porque é uma prova viva de como seu diferencial tem o poder de cativar quem ainda tem receio de fazer o que realmente quer. O impacto que suas obras, sejam elas do X ou do próprio Tyler ou de qualquer outro artista, tiveram nessa geração e que está tendo na formação de novos artistas, vai ser algo que só vamos ter ideia no futuro, e isso não é novidade, até porque autenticidade gera impacto. I feel like we're all free and we create from this honest place, this really honest space where we don't give a fuck what no one says. And because of that, that's why I always felt like a stepchild. But Wall Street Journal finally made it feel like that family celebrated my birthday. So thank you. Bom, e comparando esses 2 dezembros que eu vivi, o contraste entre os dois é bem visível. Depois de passar por tantas experiências nesse ano, as boas e as nem tão boas assim, afirmo que tudo isso teve um propósito. Quando eu fiz esse vídeo em 2024, foi um momento bem complexo dentro de mim. Tava sem perspectiva de muitas coisas na minha vida e não imaginaria que em um ano tanta coisa aconteceria que mudaria totalmente a maneira que eu enxergo a vida hoje. Assim como todos os anos, 2025 foi uma experiência válida. Mas esse aqui em especial foi um ano de olhar para dentro. E por mais que muitas das coisas que eu olhava não me agradassem, foi através delas que eu pude melhorar e chegar o mais perto possível de quem eu realmente sou. E olhando para trás sem remorso, nostalgia ou vergonha, eu me declaro sim um vencedor com consciência. Venci as batalhas diárias, o ego impulsivo, a procrastinação que me limitava e escolhi viver com amor ao invés do medo. E isso não é um final feliz, e nem uma garantia de que serei feliz para sempre. Até porque a felicidade é um estado emocional que você cultiva no agora, no hoje e dentro de si mesmo. E é justamente isso que tenho feito. E em resposta ao Thiago de 2024, a vida com certeza não é mais a mesma, porque você não é mais o mesmo.